nós vamos não só falar, mas desafiar você a pensar diferente e agir diferente para que você veja resultados diferentes na sua vida econômica. Hoje nós não estamos aqui para falar do seu relacionamento, mas do seu bolso. E queremos falar com você sobre o poder, o valor de uma ideia. Você sabe que a melhor forma de ganhar dinheiro, dinheiro honesto, é através de uma ideia. E não através do trabalho físico em si. Trabalho em si não enriquece necessariamente. Trabalhar por trabalhar não garante riqueza a ninguém. O trabalho, todo trabalho é digno, todo trabalho tem o seu valor, mas quando se fala de prosperidade, de riqueza, de crescimento, então o trabalho apenas não garante isso. Pois se garantisse, então todos os que trabalham duro seriam ricos. E não é o que acontece. Nós temos pessoas que trabalham muito, levantam antes do sol, trabalham horas a fio, se dedicam, são fiéis, são honestas, mas não prosperam, conseguem apenas sobreviver, se manter, viver uma vida regrada. Então não é o trabalho em si só que vai prosperar, que vai levar você à grandeza, à riqueza, mas sim uma ideia, um pensamento que venha a ser traduzido em atitudes, em ações, que então vão gerar as riquezas. As grandes riquezas do mundo, elas são geradas através de ideias. Mesmo as riquezas naturais. Ainda que você, por exemplo, fosse dono de um poço de petróleo, se não tivesse sido inventado o carro, o avião e os veículos que dependem do petróleo como combustível, não adiantaria você ter poços de petróleo. Então, a riqueza, na verdade, provém de uma ideia, de uma criação de algo que venha lhe render benefícios, que lhe venha render recursos. Então, a grande geradora de riquezas, na verdade, é uma ideia. É a ideia, ou ideias. São as grandes geradoras de riquezas. As grandes empresas no mundo hoje em dia são as empresas formadas em cima de uma ideia. E agora que nós estamos vivendo num mundo de tecnologia, numa economia de informação, isso passa a ser verdade mais do que nunca. Até algumas décadas atrás, a economia dependia muito do trabalho da agricultura, o trabalho da criação de animais, o trabalho nas fábricas. A economia basicamente gerava em cima desses meios, desses recursos. Mas o mundo está se transformando com o avanço da tecnologia de informação, quer dizer, computadores, a internet, tudo agora virando digital, virando algo que está se sendo feito no mundo digital. Então a tecnologia está se transformando na nova economia. A tecnologia da informação está se transformando na nova economia. Quer dizer, quem ganhará mais dinheiro no futuro serão pessoas, já atualmente isso está acontecendo, serão pessoas que terão o uso da informação e usarão essa informação de maneira inteligente para gerar riquezas. Então, não é mais somente aquilo que você possui, a propriedade, o terreno, quanta terra você tem. Porque na velha economia, para você ser rico, você tinha que ter muitas terras, muitos recursos. Hoje em dia você pode ser rico com uma ideia. Uma ideia somente, sem ter nada. É o que nós falamos quando estávamos convidando para essa palestra. Só uma ideia para você ter uma noção do que nós estamos falando. Um americano criou o Doggles, que você vai ver a foto na tela.
Se alguém falasse para você que o óculos escuro para cachorro era uma boa ideia, você com certeza iria fazer o que você está fazendo agora, dar risada. Você ia rir e falar, óculos escuros para cachorro. Qual cachorro quer usar óculos escuros? É ou não é verdade? Mas esse americano, o que ele fez? Ele estava um dia no parque, brincando com o seu cachorro, e ele percebeu que quando ele jogava a bolinha, o disco para o cachorro pegar, num dia de sol, o cachorro pulava e não conseguia pegar, ele errava, porque o brilho do sol cegava o cachorro temporariamente e o cachorro não conseguia pegar. Então ele foi lá e pegou o óculos escuro dele, pegou um elástico, botou no cachorro assim, a grosso modo, de maneira temporária, e o cachorro conseguia pegar o disco, depois que tinha o óculos escuros, o dele mesmo, do dono. E ele então teve uma ideia, eu vou criar o óculos escuro para cachorro, vou aperfeiçoar essa ideia. Porque com certeza muitos cachorros têm esse problema. E ele começou a pesquisar, começou a investigar, enfim, há 15 anos atrás, ele implementou a sua ideia, a sua companhia hoje já é uma companhia que lhe rendeu milhões de dólares. Milhões de dólares. E eu tenho certeza que quem tem cachorro, né, e quem tem um pouquinho mais de dinheiro, olha esses óculos de cachorro e fala, que gracinha, eu vou comprar um pro meu. Quer dizer, nem todo mundo compraria, mas com certeza, se não tivesse gente que achasse isso uma boa ideia, ele não seria um milionário hoje. Mas você vê uma ideia que fez do seu dono um milionário. E uma ideia que você há de convir comigo, que era um tanto, ou é, até hoje, quando se fala, um tanto ridícula. Porque, honestamente, com tanta coisa para fazer no mundo, vai se fazer óculos escuros para cachorro? É uma verdade. É uma ideia ridícula, digamos assim. Mas ele foi em frente, ele acreditou na sua ideia. E está aí o resultado. Nós tivemos em Londres recentemente, lá na nossa igreja, e nós ficamos conhecendo um caso de um rapaz que ele vinha nessa reunião para a prosperidade, para buscar ideias para a sua vida econômica. E ele é filho de imigrantes. Seus pais são africanos e ele estava na Inglaterra, foi para lá, bem jovem. Ele tem apenas 25 anos hoje. Foi para a Inglaterra bem jovem e vivia uma vida muito limitada. Como quem conhece lá a vida dos imigrantes na Europa, sabe que a vida deles é bem limitada. Eles fazem os trabalhos braçais e, enfim, recebem uma casa do governo, ficam lá, vivendo uma vida limitada. E assim vivia ele. Andava de ônibus, não tinha carteira de motorista, nada. Muito bem. E vinha nessa reunião de segunda-feira, na igreja. Um dia, o pastor estava pregando e falou para as pessoas, e ele estava no meio delas, falou para as pessoas sobre o que eu estou falando para você aqui hoje. O valor de uma ideia. Que uma ideia é o suficiente para mudar a sua vida e, inclusive, mudar o mundo. Uma ideia, dependendo da ideia, pode mudar a sua vida e a vida de muitas pessoas, inclusive a vida do mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro. Como a internet tem mudado o mundo inteiro. Então, ele ouviu essa palavra e, contrário de muitas pessoas, a maioria das pessoas que ouvem, são bons ouvintes, mas são horríveis praticantes. Ele ouviu essa palavra, ele acreditou nela, e ele fez um pacto com Deus. Ele fez uma oração, o pastor convidou quem queria fazer um pacto com Deus, e ele fez um pacto com Deus, decidiu fazer um sacrifício, decidiu investir no altar. Ou seja, ele creu que Deus poderia lhe dar essa ideia milionária. Ele creu nisso. Então ele fez um pacto com Deus, onde ele decidiu pegar o dinheiro que ele ganhava de algumas semanas de trabalho, que era muito pouco, não chegava nem a R$1.000, e ele sacrificou e pediu a Deus, meu Deus, me dá uma ideia para que eu possa prosperar. Então ele fez o voto com Deus, fez a sua parceria com Deus, o seu pacto com Deus, e o que aconteceu? Passaram alguns dias, algumas semanas, e nada. Mas ele continuava na fé, em oração, pedindo a Deus, meu Deus, me dá uma luz, dá uma ideia milionária. O pastor falou que uma ideia pode mudar a minha vida, eu quero essa ideia. E um dia ele estava no ônibus, e no ônibus, você sabe, em Londres os ônibus têm 2 andares, né? E ele estava na parte de cima, na sua viagem normal de ônibus, e o ônibus parou no ponto. Ele olhou para o ponto de ônibus, e o ponto de ônibus tem aquele abrigo, né? Ele olhou e pensou assim, poxa, aqui nesse abrigo do ônibus, não tem nenhum espaço para anúncios, para propaganda.
Eu vejo outdoors, eu vejo placas dentro do ônibus, placas fora do ônibus, anúncio em todo lugar, mas em cima do abrigo do ônibus não tem nenhum espaço para propaganda. E todos os ônibus em Londres são de 2 andares. A população de cima do ônibus não poderia estar olhando o anúncio agora em cima desse abrigo. Ele teve a ideia de colocar anúncios, criar em cima dos milhares de pontos de ônibus, de abrigos de pontos de ônibus na cidade de Londres, que é uma cidade onde todo mundo pega um ônibus, colocar ali o espaço para publicidade. O que ele fez? Ele teve a ideia. Eu não creio que ele deve ter sido o único a ter tido essa ideia, mas talvez ele foi o único a agir sobre a ideia. Ele foi ao seu banco, onde ele tinha conta normal, pediu para falar com o gerente, com o conselheiro de pessoas de negócio, e contou a ideia para o gerente do banco. O gerente do banco ficou entusiasmado com a ideia dele. Para encurtar a história, o banco decidiu investir na ideia dele, fez um contrato com ele, aonde de cara ele ganhou 6 milhões de libras, que é mais ou menos 20 milhões de reais. De cara. A ideia dele, sem ele fazer nada, nenhum trabalho, rendeu para ele de cara 20 milhões de reais. E o banco fez um contrato com ele, aonde a ideia seria explorada por empresas de publicidade, e ele a cada ano receberá uma porcentagem que vai variar entre 6 a 10 milhões de reais. A cada ano. Não fez nada. Ele não moveu o dedo para fazer nada, a não ser agir em cima da ideia. Patentear a sua ideia. Acreditou nela e foi em frente. E hoje ele é um milionário. Então ele descobriu o segredo. E quando nós tínhamos ido lá, isso já tinha acontecido há alguns meses, foi esse ano que aconteceu, ele já tinha dado testemunho na igreja, já tinha dado o seu dízimo na igreja, enfim, já tinha acontecido e ele já estava com outras ideias na mente, que ele já estava também perseguindo, porque parece que quando você é mordido pelo mosquito, você vai em frente, você descobriu a galinha dos ovos de ouro. Então, veja que o que você tem que buscar, se você quer uma mudança financeira, não é o trabalho físico, não é trabalhar mais, não é ter um segundo emprego, não é trabalhar no fim de semana, mais horas. Ainda que talvez num período da sua vida você precise fazer isso. Eu entendo isso, não quero desmerecer você se você está fazendo isso. Mas que você entenda que o que vai realmente mudar a sua vida não é o trabalho das suas mãos, mas o trabalho da sua cabeça. É você colocar a sua cabeça para funcionar. Aliás, você sabe o porquê que trabalho braçal paga menos? Você sabe por quê que o trabalho, por exemplo, repito, por favor, não me interprete mal, não quero aqui menosprezar qualquer trabalho, qualquer tipo de trabalho ou de profissão. Estou claro? Sim ou não? O que seria de nós se não fossem as pessoas que fazem o trabalho braçal, que fazem o trabalho manual? O que seria de todo mundo na sociedade? Então não estou menosprezando nenhum tipo de trabalho, tá? Mas eu quero levar você a pensar. Então, por exemplo, uma pessoa que faz o trabalho braçal de carregar, transporte de carga, que leva ele simplesmente a carregar, tirar do caminhão, botar no caminhão. Ou a pessoa que vai lá limpar o que está sujo, a casa, o escritório que está sujo, faz o trabalho da limpeza. Ou a pessoa que faz lá o trabalho de braçal lá na obra, de carregar tijolos, de botar tijolo em cima do outro, que eu repito, é muito importante e tal. Mas por que esses trabalhos pagam pouco? Por que paga pouco? Porque você pode argumentar que essas pessoas trabalham relativamente muito mais duro do que outras pessoas que ficam sentadas no escritório o dia todo atrás de uma mesa. É ou não é verdade? Sim ou não? Trabalho por trabalho, essas pessoas trabalham muito. Muito mesmo. Por que elas ganham menos? Por que paga menos? Ah, injustiça. Não, não é questão de injustiça. É porque existe muita oferta. Existe muita oferta. Se essa pessoa aqui não quer trabalhar para limpar a minha casa, o meu escritório, não tem problema. Você vai embora amanhã tem uma fila de outras pessoas querendo. E que vão poder fazer tão bem quanto você, se não melhor. Sim ou não? Quer dizer, há muita oferta. Você ficou doente, não consegue mais carregar o carrinho de tijolo? Não tem problema. Eu vou ali, boto um anúncio, vou com um caminhão na esquina, trago 3 para trabalhar comigo, vão receber metade do que você está recebendo e vão me agradecer no fim do dia. Ou seja, há muita oferta. E você sabe a lei da oferta e da procura. Quando há muita oferta, o preço o quê? Cai. Quando há pouca oferta, o preço sobe. É como
essa garrafa d'água aqui. Quanto custa essa garrafa d'água? Não sei. Quanto custa uma garrafa d'água dessa? R$3,50? Ok. Digamos aqui que você vai no supermercado, você tem lá, entre muitas garrafas d'água, entre milhares de garrafas d'água, você tem essa daqui. Então, o preço dela, R$3,50, sei lá, seja o que for. Agora, digamos que você está no deserto e só tem essa garrafa d'água. Quanto você pagaria por ela? 200, 300, 1.000, você daria o seu relógio, a roupa do corpo, você faria tudo por essa garrafa d'água. Porque só tem ela, você está no deserto. Quer dizer, a oferta é pouca, o preço sobe. Se a oferta é muita, o preço cai. Isso quer dizer, se você simplesmente é um trabalhador braçal, aonde existe muita oferta, existem muitas pessoas que estão dispostas a trabalhar braçalmente, então você sempre vai ganhar pouco. Sempre. Porque a oferta é muita. E por que a oferta é muita? Por que a oferta do trabalho braçal é muita? Porque a grande verdade é que as pessoas, de forma geral, na sua maioria, preferem trabalhar com o corpo do que com a mente. É mais fácil receber ordens do que ter ideias e persegui-las. Ir atrás das suas ideias, ser um empreendedor das suas ideias. É muito mais fácil você receber ordens. O que é mais fácil? Você chegar, se apresentar de manhã para o trabalho e falar para o seu patrão: sim, senhor, o que eu faço hoje? O patrão falou: hoje você varre todo esse salão aqui, passa o pano, encera, e é isso, até o fim do dia, se fizer isso, pode ir embora. É mais fácil isso? Ou você chegar e acordar de manhã e pensar: meu Deus, como que eu vou criar dinheiro? Como que eu vou gerar um negócio que vai me render dinheiro? O que é mais fácil? O que é mais fácil? É mais fácil você obedecer a ordem do patrão. Você não precisa usar a sua cabeça muito, você usa um pouquinho, só precisa saber onde está a vassoura, qual o tipo da cera, o que você precisa usar e ter muita saúde no corpo. É ou não é verdade? Só isso, só precisa de muito uso da cabeça para fazer isso. Mas para fazer outros trabalhos que vão gerar muito mais recursos, nem sempre a pessoa está disposta a fazer. E por isso que há poucos que fazem isso. Há poucos. E se há poucos, então eles recebem muito. Já que a oferta é pouca de pessoas capazes, então as poucas que fazem ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Por quê? Porque não há muitos que fazem isso. Se fosse o contrário, se todo mundo fosse trabalhar, por exemplo, todo mundo fosse técnico de computador aqui em Porto Alegre, então o salário de técnico de computador ia ser o quê? Alto ou baixo? Baixo, porque todo mundo faz, qualquer um faz. Então a boa notícia para você que quer prosperar aliás, é uma ótima notícia. A ótima notícia para você é que se você começar a puxar mais da sua cabeça, puxar mais da sua mente, começar a trabalhar mais com a sua cabeça, então você vai rapidamente se destacar da maioria. Rapidamente você vai começar a fazer mais dinheiro do que a maioria, porque a maioria não está disposta a fazer isso. A maioria das pessoas quer ser rica sim, mas prefere ganhar na loteria. Prefere ser rico sem ter muito trabalho. E especialmente trabalho da mente. Então, entenda isso daí. É através das ideias, do uso da cabeça. Agora, como que você vai chegar a essa ideia milionária? Como que você pode chegar a essa ideia? A primeira coisa que você precisa saber a respeito de ideias é que todo mundo tem. Todo mundo tem ideias. Mas, bispo, o senhor falou que poucas pessoas usam a cabeça e quem usa então vai prosperar muito, porque a maioria não usa. Sim, é verdade. Mas não quer dizer que só poucos têm capacidade. Capacidade de ter ideias, todo mundo tem. A pessoa não precisa ser formada, ela não precisa de escolaridade necessariamente, ela só precisa ter um cérebro, só. Porque o nosso cérebro é o maior gerador de ideias que existe. Você só precisa dar vazão à sua imaginação. Você só precisa começar a deixar a sua criatividade fluir. Então todas as pessoas têm ideias, todo mundo, especialmente as crianças. Já de criança, você vê que criança tem cada ideia, é ou não é verdade? Criança fala cada coisa, mas é ideal. Quando você é criança, você está naquele período de descoberta, tudo para você é novo, não há nada impossível para você, você pode ser Superman, você pode ser tudo. A criança não vê limites, tudo para ela é possível. Você vê que ela já começa, o ser humano, de nascença, já tem esse espírito criativo, esse espírito de imaginar, de sonhar, de fantasiar. O ser humano tem isso. Mas ao longo da vida, ele vai perdendo essa habilidade, por quê? Porque enquanto você é criança,
Você é engraçadinho com as suas ideias. As pessoas riem, falam, ah, é criança, não presta atenção nele. Mas quando você começa a crescer e começa a vir com algumas ideias, logo vai ter gente que vai... Fica quieto, rapaz, que ideia boba é essa? Que ideia de jirico? Cala a boca. As pessoas começam logo a atacar, a condenar você quando você começa a ter alguma ideia diferente do que a maioria. É ou não é? Você vê que a nossa sociedade nos treina a criar os nossos filhos assim, ó, meu filho, vai para a escola, tira boas notas, para que quando você crescer, você possa o quê? Você possa o quê? Fala, pessoal. Ter um emprego, né? Ter um bom emprego, poder ocupar uma boa posição e tal, ser alguém, em outras palavras, ter um bom emprego. A maioria das pessoas cria os seus filhos assim. É batido na cabeça do filho essa ideia. Você tem que estudar, você tem que tirar boas notas para você poder crescer, ter um bom emprego, você ter uma boa posição na sua vida. Fala-se de emprego, fala-se de, em outras palavras, obedecer a ordem dos outros. Não se fala, olha, usa a sua criatividade, você vai ser rico, você vai ser milionário, você vai ser patrão, você vai ser isso. Não se estimula esse lado criativo, esse lado ilimitado do ser humano, mas vai se podando o ser humano e dizendo para ele o que você tem que fazer, você tem que aprender a obedecer ordens. Se você obedecer ordens, você vai ser um bom empregado, você vai pagar você vai receber o seu salário, no final do mês você vai poder pagar suas contas e o seu aluguel. E nossos pais, não é que eles têm culpa disso, é a sociedade, é a mentalidade que nós temos. Então as pessoas vão crescendo e vão perdendo aquele espírito de criança, de pensar no impossível, de idealizar, de imaginar coisas grandes. Elas vão perdendo isso. Então vai morrendo, as ideias vão morrendo. Mas não quer dizer que você não tem capacidade. Isso ainda está dentro de você. Então todas as pessoas podem ter ideias. Todas as pessoas têm ideias. O grande problema é que quando nasce uma ideia, quando vem uma ideia na cabeça, você já tem uma voz dentro de você que você ouviu já milhares de vezes desde criança, que diz assim pra você, isso aí não vai funcionar não. Que ridícula ideia, hein? Nem fala pra ninguém, senão tu não vai rir de você. Nem fala. Então aquela ideia que vem na sua cabeça, antes de você nascer, antes da ideia nascer, de passar pro próximo passo, ela já é assassinada no berço. Entende o que eu estou falando? No útero, digamos assim, do seu cérebro. Ela é assassinada pelos seus medos, o medo de fracassar, o medo de investir e não dar certo, perder dinheiro. O medo de ser ridicularizado pelas pessoas. Então essa mentalidade de medo, ela paralisa as pessoas. Você fica paralisado. Então você não investe. Você se resume a simplesmente fazer aquilo que já é conhecido, que é seguro, que é garantido. A tal história, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Essa é a filosofia, a mentalidade, a cabeça da maioria das pessoas. E nós temos que ir contra isso. Então, não há falta de ideias. O que você tem que fazer é começar a dar mais vazão às ideias que você tem. E entender que, para cada ideia bem-sucedida, vieram 10, 20, 30, 100, 1000 ideias que fracassaram. Ninguém fala das que fracassaram. Todo mundo celebra as grandes ideias, as ideias que tiveram sucesso. Mas o que não se conta muitas vezes é que aquela pessoa que teve o sucesso com aquela ideia, antes de ter aquele sucesso, fracassou dezenas e centenas de vezes. Perdeu muito dinheiro. Foi para casa com uma derrota para contar para a família, para a esposa, para o marido muitas vezes. Mas não desistiu. Continuou tentando. Então você tem que dar mais vazão às suas ideias, nesse sentido de entender que você não precisa ter uma ideia perfeita e aperfeiçoar a sua ideia e trabalhar na sua ideia com todos os detalhes até que ela seja perfeita para que então você vá e tome atitude sobre ela. Não, você não precisa. O que você precisa para você tirar proveito das suas ideias é se tornar uma pessoa de ação. Atitude, você vai e toma atitude. Ainda que aquela sua ideia não esteja perfeita. Amém, pessoal? Está entendendo, sim ou não? Você vê que os produtos que você usa, a cada ano, seja qual for o produto, se é um telefone celular, se é um carro que você usa, se é um computador, se é um televisor, seja o que for, quais os produtos que você usa, a cada ano eles vão aperfeiçoando, eles vão melhorando aqueles produtos. É ou não é verdade? Vão lançando um novo e tal. Agora você imagina se eles fossem esperar para lançar o produto ruim.
que eles lançaram há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Imagine se eles fossem esperar inventar o vidro elétrico, a janela elétrica do seu carro, que hoje é só apertar o botão e sobe o vidro, é ou não é? Se eles fossem esperar inventar isso para fazer janela no carro, ou para lançar o carro. Se eles fossem esperar criar o sistema de segurança de airbag, que quando tem um acidente solta aquela bolsa para prevenir ferimentos. Se eles fossem esperar a criação disso antes de inventar o carro, de lançar o carro. Então nunca as coisas seriam lançadas. Nunca, jamais. Mas o que eu quero dizer para você é que as ideias que hoje são vencedoras, são de grande sucesso, elas às vezes começaram muito rudimentares, começaram muito simples, muito básicas, e eram coisas que hoje você olha, hoje que a gente tem um acesso a uma coisa muito melhor, você olha ao celular de 10 anos atrás, o celular de 15 anos atrás, era um tijolo. É ou não é verdade? Era um tijolo que você tinha que carregar para lá e para cá, a ligação caía toda hora, era muito caro. Quer dizer, você olha hoje e você pensa, poxa, aquilo ali era horrível. Mas mesmo assim as pessoas pagavam alto dinheiro por aquilo. E a companhia, o inventor, não esperou aperfeiçoar para lançar. Ele lançou, ele foi em frente, ele criou. Então muitas vezes você tem boas ideias, mas você fica colocando defeitos nas suas ideias. Você fica falando, não, mas não está legal ainda, não é boa assim, precisa melhorar aqui, mas e se isso, e se aquilo? Você fica com muitos e se aquilo. E naquela parálise, aquela paralisia de análise que você faz, você não toma atitude. O que acontece? Vem outro que tem mais fé que você, que tem mais intrepidez que você, vai em frente, atua naquela ideia e consegue o sucesso. Aí você lá na frente vai, puxa, eu tive essa ideia um tempo atrás. Ou então você fica com raiva, pô, eu pensei numa coisa parecida, mas eu não fiz nada a respeito. Aí você fica realmente para trás. Então você tem que mudar a sua ideia de achar que é preciso você acertar já na primeira. Você precisa acertar na primeira. Não, não é preciso você acertar na primeira. Para você acertar uma, você vai ter que tentar muitas. Sim ou não? Todos os profissionais são assim. Todos os profissionais que hoje são peritos no que fazem, eles erraram muito para poder se tornar perito. Você pensa que o Neymar, ele acerta todos os pênaltis dele, que ele acerta todas as faltas que ele cobra, que ele faz todos os gols, que ele está de frente, de cara com gol? Não, ele erra muitos. No treinamento ele fica lá chutando bola, e umas vão na trave, outras vão para fora, outras ele tem vergonha até de que alguém estivesse assistindo. Mas algumas ele acerta. E as pouquinhas que ele acerta, ele já fica famoso. Entende o que eu estou falando? Então você tem que se tornar essa pessoa de tentar, essa pessoa de ir em frente. Você tem uma ideia, então não fique esperando que uma pessoa venha te apoiar. Imagina o que esse criador desses óculos para cachorro não deve ter ouvido dos seus parentes, dos seus amigos. Pensa bem. Imagina ele chegando para a mulher dele e falando assim, amor, tinha uma ideia. O que foi? Olha, eu vou desenvolver um óculos escuro para cachorro. A mulher deve ter olhado para ele assim. Tomou muito sol. Tomou sol demais. Ok, amor, tá bom, depois a gente fala. Não acreditou muito. Deve ter pensado até em ligar pro médico. Fazer uma consulta. Vamos fazer uma consulta para ver se você está legal aqui em cima. Então, com certeza ele deve ter passado por isso. Mas ele acreditou na ideia dele. Então toda ideia precisa de alguém que acredite nela. E quem é a melhor pessoa para acreditar na sua ideia? Não tenha dúvida. Você é a melhor pessoa. Você tem que acreditar. E muitas vezes você vai receber resistência, crítica. Por isso que nem é bom você falar, a não ser para aquelas pessoas que realmente você precisa discutir a ideia para poder desenvolver, dar um passo a mais em cima dela. Mas fora isso, não é bom nem você falar da sua ideia com ninguém, porque se você for falar, vão logo jogar cal em cima da sua ideia. Vão enterrar legal a sua ideia. Vão logo achar um defeito na sua ideia. E se você for ouvir essas pessoas, então você nunca vai tomar atitude. Entenderam? Sim ou não, pessoal? Então você tem que crer na sua ideia. Primeira coisa, vamos lá. Primeiro passo, você tem que saber que você tem ideias. Elas estão aí dentro de você. Se você tem um cérebro, você tem ideias. E muitas. Tá? Segunda coisa, você tem que dar vazão às suas ideias. Você tem que tornar-se um experimentador de ideias. Um testador de ideias. Você tem que testar, você tem que colocar muitas ideias para fora e testar e ver o que errou. E depois, se você pensou uma maneira de aperfeiçoar, você tenta de novo. Você tem que testar, fazer muitas experiências com as suas ideias, para ir aperfeiçoando essas ideias.
As que são boas vão se aperfeiçoando, vão ganhando mais território, mais admiração, mais apoio das pessoas, a recepção vai ser melhor, elas vão melhorando. As que não são boas vão realmente ficando para trás. Mas você tem que continuar dando vazão às suas ideias. Amém? Então, você tem ideias, dá vazão às suas ideias. Terceira coisa, você não pode ficar dependendo de outras pessoas para acreditar na sua ideia. Você tem que crer nelas e ir em frente com elas. Não dependa. Às vezes a própria pessoa mais próxima a você, marido, esposa, filho, melhor amigo, não vai acreditar em você. Vai rir de você. Não tem problema. Se você crê mesmo, se você tem certeza, então vai em frente. Vai em frente com a sua ideia. Porque se ela for boa, lá na frente ela vai provar que ela é boa. Ela mesma vai provar que é boa. Se não for boa, não foi. Você aprendeu a lição, pelo menos você tentou. A próxima vez você vai tentar melhor. Amém? Agora, última coisa, para você não esquecer. O que eu estou falando aqui, se você olhar o mundo dos negócios, pessoas estão tendo ideias todos os dias. E muitos estão correndo atrás das suas ideias. Como eu falei, tudo que é preciso para ter uma ideia é ter um cérebro, só isso. Mas nós queremos mais que isso. Nós não podemos nos esquecer que nós temos Deus. Então nós podemos contar com o sobrenatural para que Ele te dê ideias que você possa dizer, poxa, isso daí foi a mão de Deus. Isso daí não é só o ser humano, foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus, como o caso desse jovem lá em Londres. Um rapaz inculto, descendente de imigrantes, de classe pobre, que vivia em Londres há poucos anos, veio a ter uma ideia que lhe tornou milionário sem levantar o dedo para trabalhar, na terra estranha, na terra dos ingleses. Os criadores dos ônibus de 2 andares não pensaram no que ele pensou. Todas as agências de publicidade, todos os homens de negócio no ramo da publicidade não conseguiram enxergar o que ele enxergou. Isso é uma ideia sobrenatural. Isso é uma inspiração que veio de Deus para ele como resultado da fé dele manifestada em Deus. Então, se você crê em Deus, você pode arrebentar com uma ideia que Deus quer te dar. Amém? Pode ter certeza. Eu tenho a mais absoluta convicção que Deus tem muitas ideias que Ele quer dar para os seus filhos. Você concorda? Se você fosse um pai rico e você tem seus filhos, você tem muitas ideias para abençoar seus filhos, você não gostaria de passar para eles? Oh, claro, você quer que seus filhos te honrem, sejam bem-sucedidos. Assim é Deus. Mas também, se você tem filhos rebeldes que não te obedecem, que não querem honrar, seguir nos seus caminhos, nos seus passos, você não vai dar ideia para os seus filhos, para que eles venham se arrebentar ou destruir o que você construiu. Não, aí você guarda, aí você segura. Então é a mesma coisa com Deus. Há muitas ideias esperando a ser descobertas no mundo hoje em dia. Muitas ideias. O mundo está apenas começando. Nós podemos dizer que, em termos de ideias, de criações, de invenções, o mundo começou há apenas 10, 15 anos atrás, com essa revolução da tecnologia de informação. Apenas começou. Há muita coisa ainda a se descobrir. E Deus quer dar, dessas muitas coisas, Ele quer dar alguma ideia milionária para os seus filhos, que vão honrá-lo com os seus frutos, com o seu trabalho. Amém? Então, o que você precisa fazer para você receber essas ideias de Deus, essas inspirações do alto, para não contar somente com o seu cérebro, mas contar com a inspiração de Deus? O que você precisa fazer? Você precisa fazer aliança com Deus. Você precisa fazer parceria com Deus. Se tornar parceiro dele, sócio dele. Toda ideia precisa de um sócio. Você não vai conseguir implementar a sua ideia sozinho. Você precisa de alguém que vai investir, que vai te ajudar, enfim. Se você quer desenvolver grandes ideias de forma sobrenatural, você precisa fazer parceria com Deus. Ele vai te dar tanto a ideia quanto o poder para concretizá-la. Ele está pronto para dar isso para você. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que Deus inspirou os seus servos. Deus inspirou, Ele dava as ideias, Ele passava a direção para os seus servos, que eram fiéis a Ele. E esses grandes homens que nós pregamos sobre eles na Bíblia, até hoje, foram grandes por quê? Porque eles receberam a inspiração de Deus e agiram sobre ela.
mas eram sócios de Deus. Eles glorificaram a Deus com o seu sucesso. Amém? Então entenda, se Deus vai te dar alguma coisa, se Deus vai te dar uma ideia, você tem que entender que Deus, Ele é um investidor que não joga para perder. Ele não investe para perder. Então a pergunta de Deus sempre vai ser: por que eu te daria uma ideia milionária? O que eu vou ganhar com isso? Se eu te fizer rico, milionário, um grande empreendedor, se eu te der uma ideia que vai fazer de você uma pessoa conhecida na sociedade, que vai te dar milhões de reais, bilhões de reais, o que eu vou ganhar com isso? Todo investidor quer um retorno no seu investimento. Então, se você quer a ajuda de Deus para prosperar, a grande pergunta que você tem que responder é: o que Deus vai ganhar em me ajudar? O que Ele vai ganhar com isso? O que você acha que Deus quer ganhar fazendo de você uma pessoa financeiramente abençoada, rica? O que Deus ganharia com isso? Hã? O que Deus ganharia se Ele fizesse você rico? Milionário? Ele ganharia o quê? Primeiro, Ele ganharia o seu testemunho, especialmente se você está quebrado, se você nunca ninguém deu nada por você, você não tem nada, humanamente falando, você não tem capacidade. Se você for feito milionário nessa condição, o testemunho, a glória vai ser para Ele. Então Ele vai ganhar o seu testemunho. Primeira coisa. Quer dizer, Ele não quer abençoar ninguém que vai ficar de bico calado, que vai depois bater no peito e falar assim: não, foi o meu trabalho. Não, eu trabalhei muito, por isso eu enriqueci. Não, Ele quer alguém que vai dizer: eu enriqueci porque foi Deus que me deu essa ideia, foi Deus que me ajudou, foi Deus que me deu, não foi por mim, foi por Deus. Alguém que vai ter a coragem de dar a cara e dar esse testemunho. E não roubar a glória de Deus para si. Amém? Então Ele vai ganhar o seu testemunho. Ele quer ganhar o seu testemunho. O que mais que Ele ganharia? O que Deus ganharia? O que mais? Os dízimos. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se você... É aí que entra o grande se, a grande condição. Se você é um dizimista fiel, ou seja, de tudo que você recebe, você dá os primeiros 10% para Deus, por causa dessa sociedade que você faz com Ele, então é claro, quanto mais Deus te der, mais Ele vai receber, através dos seus dízimos e das suas ofertas. Então, se Ele te der 1.000, Ele vai receber 100. Se Ele te der 10.000, Ele vai receber 1.000. Se Ele te der 1 milhão, Ele vai receber 100.000. Sim ou não? Então, Ele sabe que quanto mais Ele te abençoar, mais a obra dEle neste mundo será abençoada pelas suas mãos, porque você é fiel a Ele. Fiel nos seus dízimos. Aí, então, se você já não pratica essa fidelidade agora, enquanto você tem pouco, enquanto você não tem o muito que Ele quer te dar, se você já não pratica isso, como então que Ele vai crer que você vai praticar quando você tiver muito? Por isso que Jesus disse: sede fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Ser fiel no pouco, quer dizer, Deus tem que ver a sua fidelidade no pouco, agora. No pouco, você tem que ser fiel no pouco. Você tem um salário apertado, mas você é fiel. Deus primeiro. Meu salário é apertado. Eu tenho que vender o almoço para comprar janta. Eu tenho que roer a unha do pé enquanto a da mão cresce. É ou não é? Você está nessa situação apertada. Mas mesmo apertado, você é fiel a Deus nos seus dízimos. Jesus, eu sei que se eu der esse dízimo, vai me faltar para pagar aquela conta, mas não tem problema. É mais importante eu estar certo com o Senhor do que estar certo com aquela pessoa, aquela empresa. Então eu vou ser fiel aqui, vou dar o meu dízimo. Então quando Deus vê a sua fidelidade no pouco, Ele vê que você é parceiro. Você é parceiro dEle. Você é fiel a Ele. Todo sócio espera fidelidade, lealdade. Amém, pessoal? É igual a história do casal de mendigos. Eles estavam lá, debaixo da ponte, lá, e mexendo no lixo, como eles faziam, viviam do lixo. Então eles estavam lá um dia, foram numa lata de lixo e acharam uma mala cheia de dinheiro. Uma mala de dinheiro. Que algum ladrão deve ter jogado, correndo da polícia, sei lá. Alguma coisa aconteceu, a mala de dinheiro estava lá. E eles abriram a mala de dinheiro e tinha também documentos. O nome da pessoa que era o dono da mala. O que eles fizeram?
Eles ligaram para o dono da mala e falaram: olha, nós achamos a sua mala e o seu dinheiro está aqui. E ele era um empresário. O que ele fez? O empresário, ele imediatamente contratou o mendigo para ser seu funcionário. E ele falou, deu a casa para ele, alugou uma casa, botou ele na casa, ajudou e falou: você vai ser meu funcionário. E a repórter perguntou: por que você empregou ele? É por gratidão? Não é por gratidão, não. É porque se ele mostrou fidelidade, sendo mendigo, com dinheiro, ele vai ser o melhor funcionário que eu tenho aqui. Eu vou poder confiar mais nele do que qualquer pessoa que eu tenho aqui na minha empresa. É lógico. Assim é Deus. Deus quer dar muito para você, mas Ele quer a sua fidelidade. E se você não é capaz de ser fiel agora, que você não tem nada, você tem pouco comparado com o que Ele quer dar para você, como que Ele vai te dar muito? O que Ele vai ganhar com isso? Ele nunca vai te dar muito se você quer tudo para você, se você se acha dono de tudo. Então o primeiro princípio que você tem que adquirir para a sociedade com Deus é entender que Ele é dono de tudo. Ele vai te dar as ideias, Ele vai te dar as bênçãos, vai abrir as portas para você. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam na hora certa, vai trazer as pessoas certas para você. Ele vai trabalhar nos bastidores, orquestrando tudo para dar certo no seu trabalho. Mas Ele quer que você se lembre que Ele é dono, que Ele está por trás. Amém? E você reconhece isso como? Não é só falando: ó, graças a Deus, obrigado Jesus. Não, é mostrando isso com obras. Está aqui o meu dízimo, meu Deus. Está aqui, o Senhor é dono de tudo. Aqui estão os meus primeiros frutos. Você faz isso para você mostrar que Ele é dono da sua vida. Amém? Então entenda isso. Deus vai sempre perguntar para você o que Ele vai ganhar se Ele te der alguma ideia que venha te abençoar muito. Se você estiver disposto a honrar a Deus com as suas ideias, com a sua prosperidade, então você poderá contar com Ele. Se não, você só conta com o seu cérebro. Você está sozinho. Está bem claro? Quem compreendeu? Então fica de pé, por favor, que eu quero fazer uma oração e quero desafiar você a fazer algo diferente, como eu falei no início da reunião. Não adianta você vir nessa reunião se você não fizer nada de diferente ao sair daqui. Então eu quero que você passe, a partir de hoje, a dar mais vazão às suas ideias. Começar a usar mais a sua mente, a sua cabeça. Colocar a sua cabeça para trabalhar e que ela seja o patrão dos seus braços e dos seus pés. Antes de trabalhar com os braços e os pés, você vai trabalhar com a cabeça. Então você vai começar a fazer isso. Meu Deus, o dinheiro vem de ideias, não de trabalho braçal. Dinheiro vem de ideias, dinheiro vem de quem usa a cabeça. Meu Deus, me dá luz, me dá inspiração para que eu tenha essas ideias. Você vai começar a fazer isso. Você vai começar a pensar dessa maneira. Amém? As ideias vão começar a fluir, não tenha dúvida. Elas vão começar a fluir. E se vem para você uma ideia de você fazer alguma coisa, então não espere que aquela ideia seja perfeita ou que tudo esteja cooperando para você agir. Vá em frente, corra com aquela ideia. Implemente a ideia. Execute. E se eu falhar? Bom, excelente. Esteja preparado para falhar e falhar muito. Vocês ouviram o que eu falei? Esteja preparado para falhar e muito. Mas não veja o seu fracasso como uma derrota. Mas veja como uma oportunidade para aperfeiçoar. Eliminando as ideias que realmente não são boas e aperfeiçoando as que são. Então vai em frente, vai fazendo. Terceira coisa, não conte com ninguém, mas com você. Primeiro. E depois, bispo, eu primeiro que Deus? Sim, você tem que contar com você. Porque se você não crê em você, como é que você vai crer que Deus vai te ajudar? Você tem que crer na sua ideia. Deus vai te dar a ideia somente se Ele vê que você vai ter a coragem de implementar. Deus não vai dar ideia para covarde. Ele não vai chegar e dar uma ideia para alguém que vai falar assim: ah, não, tenho medo. Ah, Jesus, muita boa ideia, mas eu tenho medo. Não acho que não vai dar certo, não. Jesus não vai desperdiçar ideia em você. Você tem que ser corajoso e crer na sua ideia. E em último lugar, se você quer a ajuda de Deus, então faça parceria com Ele. Amém? Parceria. Eu quero crescer, meu Deus, para glorificar o Teu nome. É isso que eu quero. Se você tiver toda a sinceridade nisso, pode ter certeza que Ele vai fazer parceria com você.